Olá, Rice Araújo aqui para mais um vídeo do Projeto 50 Anos, lá do www.ilustraçãodigital.com.br. Para falar um pouquinho do lápis digital, que a Thelma Maria Nardes perguntou para mim lá no Facebook e tal, que ela viu um desenho, ela viu esse desenho aqui no Galeano e ela achou que era lápis e tal. E aí eu expliquei que era lápis digital, que era na verdade uma simulação de lápis feita no Photoshop, né? E ela perguntou como é que fazia e tal. Então eu estou fazendo aqui um videozinho curto explicando como é que monta o lápis e depois eu vou mostrar como é que faz esse achuriado aqui, né? O achuriado, eu vou aproveitar esse cara que eu estou fazendo aqui, que é o desenho do Ibrahimovic, tá? Então vou mostrar como é que monta o pincel primeiro, para vocês terem uma ideia, tá? Fechar esse cara, sem salvar, pegar esse quadradinho aqui. Bom, o pincel é um pincel normal do Photoshop. Eu uso essa textura aqui, não lembro se é 14 que eu usei. Depois eu salvei aqui como 30, tá? Mas é textura 14, pode ser, tá? Que é isso aqui. Eu uso uma opacidade pequena, né? O pincel é isso aqui, né? Ele é escuro assim, tá? Com o multiply e eu deixo uma opacidade pequena, tá? Porque aí você consegue riscar e quanto mais você risca, mais escuro fica, como se fosse um grafite, tá? Isso aqui é o pincel. Aí eu venho aqui, nessa janelinha aqui, do lado de onde você selecionou a textura do pincel, tem esse quadradinho aqui, que é onde você tem as propriedades do pincel. O que a gente faz? Aumenta o spacing aqui. Por quê? Quando você aumenta o spacing, a textura fica separada, tá vendo? Porque a textura é na verdade, ela é um desenho, né? Essa textura que você vê aqui é um JPG. Quando você deixa muito junto assim, ele vai misturar, né? Quando você separa, ele vai carimbar com uma certa distância. Então deixa uma certa distância, dá uma modificadinha para não ficar muito separado assim, para ficar alguma coisa assim. Mantém o shape dinâmico acionado, tá? Mantém o smoothing aqui acionado, ok? Você pode usar o wet edge, que fica parecendo que ele está meio molhado e tal. Fica algo assim, tá? Só um pouquinho mais aberto aqui, um pouco mais virado aqui, só para ficar mais textura. Que mais? O scattering deixa ele meio distorcido, tá vendo? Ele fica como se fosse como se ele perdesse a linha, né? Então ele fica mais irregular, então fica parecendo mais um grafite. Tá? Então quanto menos aqui a opacidade, melhor. Tá? Você faz aquilo, cada vez que você risca ele vai escurecendo. Então você vê aqui uma pressão razoável, uma opacidade razoável, para parecer um grafite. Tá? Então é isso que eu faço. Esse wet nem sempre eu uso, tá? Às vezes eu uso, às vezes não. Tá? Mas aí você tem aqui como você simular um grafite. Existem pincéis de grafite na internet aí, outros pincéis aí, muito mais bem feitos, muito mais desenvolvidos do que esse aqui. Esse foi o que eu fiz para mim, tá? Então é o que eu realmente uso, é algo parecido com isso. Depois que você criou o pincel do jeito que você quer e tal, né? É legal também você mexer nisso aqui e ver o que acontece quando você acrescenta alguma coisa que nem o noise aqui, que é ruído, né? Você vê que ele fica mais granulado, tá? Então de repente você prefere para o tipo de coisa que vai fazer um grafite mais granulado, você pode usar esse noise e tal, ou que é ruído, né? Ou tem várias opções aqui que você pode mexer aqui, tá? E ver o resultado. Eu acho que aqui realmente é questão de fuçar e mexer e procurar. Ver o que é melhor para você para se adaptar. Eu uso assim, tá? Eu uso algo bem parecido com isso mesmo. Algo mais ou menos assim. E aí depois que você tem isso pronto, você vem aqui, nesse menu aqui, e você vai salvar ele. Então, New Brush Preset, ou seja, você vai salvar um novo padrão de pincel. Então, vamos chamar aqui de lápis digital. Okay? Salvou isso, dá OK. Quando você abrir aqui, esse 42 é o seu lápis digital. Tá? 94, 42 é o lápis digital que você salvou agora, é o último. Tá? Vamos salvar isso aqui, só para mostrar um pouquinho de deletar esse Ctrl A para selecionar tudo, né? Fechar isso.
Command A ou Ctrl A, você seleciona toda a área, né? Deleta. Vamos criar uma nova camada aqui, só para eu mostrar algumas coisas aqui. Quando você está com a pressão acionada, tá? Isso aqui vai variar de tamanho. Apertou mais, fica mais grosso, apertou menos, fica mais fino. Então, apertei um pouquinho, apertando mais, fica mais grosso. Então você consegue fazer riscos assim, para fazer as achuras que você vai usar para sombrear. Tá? Para você escurecer, ao invés de você esfregar, você vai cruzar de novo com uma inclinação diferente. Aí você consegue fazer e dar formato para as coisas. Vamos imaginar aqui uma esfera, tá? Eu quero sombrear aqui. Uma das formas é você fazer isso aqui, você esfregar sem parar, como se fosse um lápis 6B, né? Não é o caso que a gente vai fazer aqui. A gente vai usar as achuras. Então, você pode tanto riscar da direita do mais leve para o mais escuro, apertando menos e depois apertando mais aqui, tá? Isso aqui, né? Você vai fazer isso com uma certa velocidade aqui, tá? Senão você não termina o desenho nunca. Depois você inclina um pouquinho e cruza. Esse é um jeito, né? Você pode virar também o desenho apertando R, né? Apertando a tecla R, você gira o desenho e você tem uma condição de você fazer esse sombreado de uma outra forma, né? mais tranquilo aqui, um movimento de mão mais natural para você. Então vou fazer daqui para cá agora, do escuro para o claro. Eu acho mais fácil, tá? Mas tem gente que faz do claro para o escuro. Eu faço os dois jeitos, mas eu acho mais fácil do escuro para o claro, tá? Às vezes eu tenho que fazer do claro para o escuro também. E aí você tem aqui, cruzando sempre, mudando aqui a inclinação. Né? Você pode mudar a inclinação do desenho ou mudar a inclinação do seu traço na mão. Né? Você vai escurecendo cada vez mais e você consegue dar um volume do jeito que você quer. Então fica aqui uma bolinha sombreada. Tá? Isso aqui é um jeito de fazer a achura. Então imagina que isso aqui pode ser uma bochecha, pode ser um olho, né? Uma pálpebra e tal. E é assim que eu faço esses desenhos a lápis aqui. Eu tenho um vídeo pré-gravado aqui daquele desenho de Ibrahimovic. Eu vou emendar nesse vídeo aqui, onde eu mostro um pedacinho. Eu vou dar uma comentada também, como é que eu fiz lá o desenho de Ibrahimovic. Tá? Espero ter sido útil para você aí, Thelma. Qualquer coisa, estamos por aqui. Qualquer dúvida é só perguntar. Valeu? Ó, aqui já é o vídeo pré-gravado, tá? Então aqui eu vou mostrar com aquele pincel que foi feito antes, como é que eu faço. A primeira coisa que eu faço é fazer a marcação do contorno, né? Achar aqui uma opacidade bacana para fazer aqui, ó, mais ou menos o contorno do que vai ser a pálpebra, o olho e tal. Em alguns outros pontos eu não faço esse contorno, já faço direto sombreado. Mas aqui no olho, como é algo mais detalhado e tal, e no caso dele é bem escuro, eu já faço essa marcação aqui primeiro, para depois sombrear. Lembrando o seguinte, que eu estou com 3 camadas, né? Estou usando ali 3 camadas. Tem o background que é branco. Na layer 1 ali, na camada 1, eu tenho esse esboço que está por trás aí, que está fraquinho. É um esboço feito anteriormente e tal, que para poder me basear. E ele está bem, com opacidade bem fraquinha, tá? Deve estar com uns 20% mais ou menos de opacidade, só para marcação. E essa layer 2 aqui, a camada 2, é onde eu estou efetivamente desenhando, tá? Então aqui o processo que eu uso aqui é basicamente esse. É primeiro fazer um contorno, né, da área que eu estou fazendo, que eu vou sombrear, né, com um pincel não tão suave assim, né? Porque você também tem uma vantagem, você consegue fazer o traço mais levinho, simplesmente deixando a mão mais leve, tá? Eu não mudei a opacidade, você vê que o traço ali já ficou mais fraco. É porque eu estou desenhando com a mão mais leve, tá? Então ali já contornei um pedacinho para dar um primeiro volume ali naquela pálpebra, né? Aqui eu estou procurando seguir mais ou menos a direção da pálpebra, né? Cruzando dos dois lados, para fazer aquele relevinho. Usando o R, né, como eu falei, dá para você virar também para ficar numa posição mais confortável. Eu vou fazer isso daqui a pouco nesse vídeo. Eu estou deixando na velocidade normal que eu estou desenhando para vocês terem uma ideia, tá? Esse vídeo não está acelerado, ele está na velocidade normal.
como vai ser só um trechinho que eu vou mostrar, eu achei melhor deixar ele na velocidade normal, para vocês terem uma ideia do tempo que leva para fazer realmente o desenho, né? Deixar um pouco mais leve aqui, para fazer uma terceira passada. O interessante aqui é que você vê que não é para tentar resolver, matar na primeira ida, né, das achuras. Você tem que fazer realmente várias, uma em cima da outra, tal, até chegar no tom de cor que você quer, no tom de escuro que você quer. Então é um trabalho de paciência, um trabalho bem lento mesmo. Tá? Mas já dá para ter uma ideia aqui de como é que você consegue o volume. Eu vou deixar rolar o vídeo mais alguns minutos aí, mais um tempinho, né, para você, de repente, alguma coisa que eu faça aqui pode ser interessante comentar. Tá? Aqui você vê que está bem levinho para fazer o finalzinho ali, mas o sistema é esse no desenho todo. Tá? Esse vídeo aqui, assim que estiver pronto, eu vou deixar ele lá no Projeto 50 Anos, né, que fica no www.ilustraçãodigital.com.br. Lá em cima, na parte de vídeo, né, de cima da página, tem um linkzinho para se cadastrar gratuitamente lá. Tem uma área de membros free, né, onde eu ponho alguns vídeos, e tem outras áreas que são fechadas. Esse do Ibrahimovic, assim que estiver pronto, né, que eu estou gravando todas as etapas que eu estou fazendo aqui, eu vou deixar ele na área premium e vou deixar algumas partes dele, uma pequena parte dele, também na área free. Tá? Esse desenho aqui ele não tem prazo para fazer, é um trabalho que eu estou fazendo por brincadeira, então eu não tenho prazo para terminar esse trabalho aqui. Assim que eu tiver tempo, eu pego um pouquinho, faço, gravo. Então eu não sei exatamente quanto tempo eu vou demorar para fazer esse trabalho aqui. Mas normalmente um trabalho desse completo aqui demora aí umas 4 horas, 5 horas, né, de trabalho contínuo. Eu estou fazendo bem devagar realmente esse aqui, eu estou fazendo ele sem muita pressa, né? Estou fazendo mais por brincadeira. Você vê que aqui no olho eu vou ter que escurecer mais. Então é interessante quando acontece isso, vir aqui e escurecer um pouco mais, deixar um pouco mais de opacidade, né, para você fazer mais rápido e tal. Uma outra coisa também, você vê que na referência ele está olhando para frente, eu estou fazendo ele aqui olhando em direção ao espectador aqui, né, em direção à câmera. O certo é você localizar a referência direitinho e tal, do olho da pessoa, porque quando você vira o olho de um lado para o outro, o olho muda, tá? Não é só a esfera do olho que gira, não. Uma série de outras coisas no olho mudam, né? Mas aqui, como é uma caricatura, não é um desenho realista e tal, eu não preciso, né, não fui buscar nenhuma referência, não. Estou usando só uma referência mesmo. Mas o ideal quando você vai fazer uma caricatura, quando você vai fazer um desenho, é você ter mais de uma referência para entender melhor o rosto da pessoa, tá? Eu aqui estou fazendo bem, realmente é de brincadeira. Eu estava fazendo um vídeo com o Felipe e tal, e ele falou do Ibrahimovic, eu realmente não lembrava como era o rosto dele. Aí acabei fazendo um esboço para mostrar para o Felipe como é que eu esboçava uma caricatura. Eu achei interessante o rosto dele e resolvi finalizar, tá? Por isso que está sendo feito esse Ibrahimovic. Uma coisa interessante também, o pincel digital, se você esfregar ele para frente e para trás, ele não sobrepõe a cor, tá? O multiply ali não funciona. Então ele só funciona quando você risca, para de riscar e risca de novo. Aí ele funciona. Se você simplesmente ir e voltar com o pincel, ele não funciona. Aqui são alguns detalhes ali do olho, que é aquela parte mais esponjosa do olho, né? Que fica em torno do globo do olho. Então, que é só alguns detalhezinhos, você só já consegue ter uma intenção ali do que se trata aquele pedaço do olho, né? Só para separar ele da esfera, do globo ocular mesmo. Uma outra coisa que eu faço também no olho, eu sombreio a parte branca do olho para que ela tenha volume, para que ela pareça uma esfera, né? E aqui eu estou fazendo bem levinho, você vê que eu não mudei a opacidade do pincel, é só na mão mesmo, ou seja, só fazendo o traço mais leve aqui. Eu estou usando uma Wacom aqui, que é uma mesa digitalizadora que eu indico, que é a que eu uso e realmente tem tido um resultado muito bom. Eu usei outras anteriormente, de outras marcas, não me adaptei. Fiquei muitos anos trabalhando no mouse, porque eu não me adaptei com mesa. E essa da Wacom aqui eu estou me dando bem com ela. Tá?
Não é uma Cintiq, não estou desenhando direto na tela, estou desenhando numa tablet de mesa normal, aquela comum, tá? Então isso aqui é mais para ter o volume do olho. Então se você vai fazer um olho 100% branco, você acaba tendo uma área muito chapada, né? Você perde o volume do olho. Aqui, por exemplo, é um movimento de mão meio ruinzinho de fazer, meio chatinho de fazer. Então, como se fosse o papel, eu viro. Porque aí você consegue fazer o traço de uma maneira mais confortável para você. Quando você não puder virar o papel de na moral, por exemplo, você vai ter que fazer de uma outra forma. Aqui é interessante, como é um trabalho digital, você consegue redimensionar alguns elementos. Então você pode fazer os elementos, os sombreados, em camadas separadas. Não é o que eu faço numa camada só aqui o sombreado. Tá? Estou ajeitando esse olho porque realmente não ficou legal. Tá? Mas o resto do desenho eu estou fazendo direto. Mas se preciso for, você pode recortar e modificar, não tem nenhum problema com isso. Aqui, por exemplo, eu já estou fazendo o traço, você vê que ele segue bem o formato ali, né? do supercílio, né, que chama esse pedaço do olho, essa parte gordinha aí entre a sobrancelha e o olho. Eu acho que é supercílio que chama, não tenho certeza. Então mas já seguindo mais ou menos o sentido daquilo. E você vê que eu não fiz um traço de contorno, porque ali não cabe, né? Não tem como eu fazer um traço de contorno. Então o que eu vou fazendo? Eu primeiro vou tracejando, né, mais ou menos de leve, no sentido mais natural do volume que eu estou fazendo. No caso do supercílio aí, essa parte arredondada. E depois eu venho cruzando. Tá? Então você vê que os dois traços, tanto da esquerda para a direita quanto o da direita para a esquerda, eles estão seguindo o fluxo natural aí desse volume. Tá? Depois que você tiver mais ou menos definido isso, você consegue fazer traços em outras direções sem perder muito o volume. Né? Isso aqui não é uma regra, tá? Existe gente que faz o desenho todo usando traços todos com uma direção só. Tá? No meu caso aqui, eu acho mais fácil fazer dessa forma. Bom, esse é o estágio que eu estou atualmente. Né? Assim que eu tiver um tempo, eu termino ele. Espero que tenha sido útil para vocês. Tá? Espero que tenha valido a pena. E qualquer coisa, entre em contato comigo lá. Tá? Entre em contato pelo próprio projeto lá, 50 anos, se tiver alguma dúvida, né, que eu possa fazer algum vídeo para esclarecer. Ou então pelo Facebook mesmo, quem tiver contato comigo lá no Facebook pode entrar em contato comigo sem problemas. Para se cadastrar no projeto 50 anos, tem na área free www.ilustraçãodigital.com.br. Na parte de cima ali tem um link para você se cadastrar gratuitamente. Ok? Grande abraço, até a próxima!